É achado que esse ano tem sido um ano muito difícil e talvez exista uma possibilidade de haver muito lamento por parte de muitos. Mas o Senhor essa tarde me trouxe esta palavra, irmãos, e eu confesso que há uma diferença muito grande quando o pregador quer pregar alguma coisa que ele quer pregar em uma palavra, e quando ele prega uma palavra que o Senhor está fazendo arder no seu próprio coração. Para um culto de Santa Ceia, talvez não caberia muito para um culto de Santa Ceia falar sobre Gideão, mas Deus ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou do que pensamos, e Ele faz do jeito que Ele quer. E eu quero hoje trazer essa palavra através da vida de Gideão, para que possamos entender o contexto histórico. O povo de Israel, eles acabavam vivendo uma espécie de looping espiritual. Havia um vício, um ciclo, onde Deus ele costumava abençoar o seu povo, só que havia um momento onde o povo muitas vezes decidia sair da vontade do Senhor. E por o povo decidir sair dos propósitos e da vontade do Senhor, a Bíblia diz então que Deus, por amor ao seu povo, Deus permitia com que muitos inimigos viessem a lutar contra o seu próprio povo como um ato de correção e de disciplina para o seu próprio povo. E é isso que acontece aqui no livro dos Juízes. E depois que o povo clamava, o Senhor se arrependia. A Bíblia então dizia que Deus ele levantava alguém que nós chamamos de um juiz, para ser uma espécie de libertador do povo de Deus para aquele determinado momento. E aqui, nesta passagem bíblica, nós estamos falando da história do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel havia feito o que era mal perante os olhos do Senhor. O povo havia saído dos propósitos de Deus. O povo havia se desviado de tudo aquilo que Deus havia determinado para aquele povo. E sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender na vida cristã é que se queremos ter uma vida de bênção e uma vida de milagres, nós precisamos entender que não é uma roleta mágica onde Deus simplesmente é uma espécie de alguém que se deve ser consultado quando nós estamos simplesmente precisando de um milagre. Mas Deus, por meio da sua palavra, Ele estabeleceu princípios bíblicos, princípios eternos. E se você não entender que a vida com Deus ela é feita de princípios eternos, é possível que você ou eu possamos ter uma vida de muita derrota. E muitos acabam até colocando a culpa no diabo pelas derrotas que ele mesmo está vivendo, quando na verdade, na maioria das vezes, as pessoas passam por problemas. É porque em algum momento da sua vida acabou quebrando princípios de Deus. É por isso que quando Deus manda Moisés subir ao monte do Senhor, Deus entrega nas mãos de Moisés a tábua da lei. E tudo que Deus revela a Moisés, o povo agora precisa passar a andar conforme a vontade do próprio Senhor. O problema de tudo é que quando Deus ele tem uma vontade para a nossa vida, e nós, por desobediência, nos afastamos desta vontade, é como se saíssemos debaixo da sombrinha da graça e da bênção do Senhor na nossa vida e começássemos a nos atrapalhar nas nossas próprias decisões. É por isso que quando Deus levanta Josué, a Bíblia diz que Moisés morre. E quando Deus levanta Josué, Deus vai lá no pé do monte e fala para Josué: Josué, o Moisés, meu servo, está morto. Agora tu e todo esse povo, passa com esse povo para outro lado do Jordão e leva eles até a terra que eu havia prometido aos seus pais. É interessante que Deus não disse: Josué, sobe de novo no monte, porque eu quero te revelar outras leis ou outros princípios eternos. Não. Mas apenas o que Deus disse a Josué foi: Josué, está aí a tábua da lei, está aí a lei, está aí os princípios que eu havia entregue a Moisés. O teu papel, Josué, é apenas seguir esses princípios, medita neles de dia e de noite,
e assim tu farás prosperar o teu caminho. Ó, não olha nem para a direita e nem para a esquerda, mas cuida, Josué, apenas de seguir aquilo que eu já havia ordenado a Moisés, meu servo. Hoje as pessoas querem uma fórmula mágica para serem abençoados, quando na verdade só o que precisam entender é que quem vive uma vida de princípios de Deus, vive uma vida debaixo da bênção do Senhor. Por exemplo, ao princípio da semeadura, a lei da semeadura, tudo que o homem plantar, ele tão somente colherá. Você não vai plantar açaí no quintal da sua casa e depois de alguns meses querer colher maçã. Não há como. É uma quebra de princípio. E aqui na Bíblia Sagrada, a gente percebe, por exemplo, que o povo de Israel acabou quebrando muitos princípios do Senhor. E agora Deus, como se apresenta em Jó e por muitas vezes na Bíblia Sagrada, Deus se apresenta como um pai que ama os seus filhos, um pai que corrige os seus filhos, porque há um amor sendo pregado aí fora, de que o amor de Deus é um amor onde, inclusive foi falado hoje de manhã, é o amor onde Deus diz assim para você: venha como você está e permanece como você está. Muitos acham que o amor de Deus é o amor onde Ele concorre com tudo que nós fazemos ou pensamos ou queremos para a nossa vida. Está incorreto, porque o verdadeiro amor não se limita apenas em fazer carinho em alguém, mas se necessário for, também ser repreendido por esse alguém. É por isso que a Bíblia diz que Deus repreende a todos aqueles que Ele tem como filho. Eu pergunto, tem alguém nessa noite que se considera filho de Deus? Diga glória a Deus nessa noite. Então se prepare, meu irmão, porque algumas coisas que você deve ter passado em 2025, alguns apertos em 2025, pode ser em decorrência de um ensinamento ou uma correção de Deus para melhorar a tua própria vida. É por isso que quando nós só queremos, pastor, eu sou o tchutchuquinha de Jesus, eu só quero vitória. Você não vai ter só vitória aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas, porém, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, irmão, o crente cresce também quando é corrigido pelo seu próprio Deus, quando há uma correção do Altíssimo. Jó diz: não desprezais a correção do Todo-Poderoso. Afinal de contas, irmãos, só há crescimento em Deus depois que somos corrigidos pelo próprio Deus na nossa vida. É até interessante que o apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo o mundo gera morte. E é verdade. Um ímpio que não conhece a Deus, quando está triste, a primeira coisa que ele pensa é: volte na minha vida, ou vou estragar a vida de alguém porque eu não quero ficar sozinho passando por isso. Mas Paulo diz: mas a alegria segundo Deus gera vida. Por quê, irmão? Só é você lembrar da tua própria história. Tem coisas que você passou na tua vida que você disse: meu Deus, quase eu vou. Meu Deus, essa eu não vou passar, não vou conseguir. Essa luta está muito grande, pastor. Eu pedi oração para todo mundo, quase que eu não consigo. Percebe que hoje você está aqui essa noite, vai ser a hoje. Percebe que depois dessa luta você saiu mais forte. Por quê, pastor? Porque a luta, a angústia, segundo Deus, quando passamos segurando nas mãos de Jesus, Ele vai trazendo ensinamentos e bálsamo para as nossas feridas, e a gente se torna cada vez mais fortes em Jesus. A tristeza segundo Deus gera vida. Mas agora o povo está fora dos propósitos de Deus. Deus agora entrega o seu povo nas mãos dos midianitas. O negócio era tão sério, meus irmãos, que Israel começou a padecer muitas necessidades. Se você olhar a história dos juízes, por exemplo,
capítulo 6, você vai perceber que os midianitas e os demais povos inimigos tinham uma estratégia. E que estratégia era, irmão Nelson? A estratégia de eles esperavam com que o povo de Israel jogasse as sementes, fizessem muitas semeaduras. E quando começava a se dar a colheita, os midianitas e todo o povo inimigo iam, invadiam, pegavam todos os mantimentos do povo de Israel, matavam os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, não deixavam nada vivo. Eles não deixavam eles prosperarem. Eles não deixavam eles nem sequer terem mantimento para comer alguma coisa. Perceba que a luta que eles estavam passando era em decorrência de uma falha espiritual. A luta materializada neles, no alimento, se fosse aqui em Belém, no açaí, no feijão, sem saúde, sem nada. A luta que era materializada no campo do material, logicamente, havia iniciado no espiritual quando eles se afastaram do Senhor. Tem muita coisa, meu irmão, que só vai começar a fluir na sua vida. Não é quando você se tornar mais inteligente ou querer investir em alguma outras coisas para melhorar de vida, não. Tem coisas na minha e na sua vida que só irão fluir quando primeiro consertarmos o nosso altar. Querer prosperar e ter uma vida abençoada sem altar consertado é dar murro em ponta de faca, irmão. Você pode ter todas as possibilidades, mas se o altar estiver em ruína, você não vai prosperar em Deus, irmão. Agora, alguém pode até te jogar no deserto, mas se o altar estiver em dia, no deserto vai fluir água, no deserto o cajado vai florescer, no deserto o maná vai aparecer, no deserto a nuvem vai aparecer, no deserto a providência aparece, porque não é sobre o ambiente, é sobre o nosso coração, o nosso próprio altar em Deus. É por isso que eles começaram a passar por dificuldade. E a Bíblia diz que eles ficaram debilitados. Diga bem forte, debilitados. Irmãos, só quem sabe que é estar debilitado sabe como é difícil. Tem guerras na nossa vida que nos tiram as nossas energias. Tem lutas na nossa vida que parece que nós não temos força nem para tirar a espada para ir para a guerra mais. Existem dificuldades que nós passamos. Ai, pastor, não passo por isso, meu irmão. Bota uma asa aí e vai para a glória, porque você é um anjo, com certeza. Porque enquanto nós estivermos aqui, meu querido, nós vamos passar por tudo quanto é tipo de luta. Tem lutas que nos sugam tanto, pastor, que a gente ora, e é tanta coisa, e a guerra está tão travada que a gente diz, meu Deus do céu. São lutas. Ficamos debilitados, ficamos sem forças, não sabemos mais nem como reagir. Mas a Bíblia diz que quando eles ficaram debilitados, eles começaram a agir e entenderam que tudo começava ali no início, no altar. E a Bíblia diz que a primeira coisa que o povo de Israel fez, sabe o que foi? Eles começaram a clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Talvez você está passando tanta tribulação, você está procurando tanta gente para conversar, para pedir ajuda, e Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer o que você precisa é de clamar ao Senhor e dizer: Senhor, somente o Senhor pode trazer a resposta que eu preciso. Tem gente que está aqui, meu irmão, que está sugado, e o Senhor te trouxe aqui só para te dizer: clama a mim. Você está gritando muito para os outros, enquanto o Senhor está no trono dizendo: eu estou com os meus ouvidos preparados, mas clama a mim, clama a mim. Você está tentando do teu jeito, corre para lá, liga no
sabes. O problema é que às vezes a gente perde, irmãos, o hábito de clamar. Nós perdemos muitas vezes o hábito de clamar. Porque clamar não é só fazer uma oração simples e séria. É clamar. É dizer: Deus, eu estou sem força. Senhor, eu já tentei e não estou conseguindo. É clamar. E quando eles decidem clamar é porque estão arrependidos, Daniel. Porque só clama quem está arrependido, irmão. Só clama quem reconhece o seu próprio pecado. Eles clamaram ao Senhor. E a primeira coisa que Deus enviou foi um profeta. Pastores, um profeta. E o profeta, Deus por meio do profeta veio dizer: olha, foi eu que tirei vocês das mãos de Faraó. É como que o Senhor estivesse dizendo: o que é medianita para mim, rapaz? Lembra que eu tirei vocês das mãos de Faraó? Vocês estavam presos lá no Egito. Lembra das pragas que eu enviei? Lembra do mar que eu abri? Tanta coisa que eu já fiz para vocês. Agora vocês estão ali se roubando em vocês mesmos. Eu sou o Deus de vocês e vocês nem precisam ter medo dos deuses dos amorreus. Contudo, olha o que o Senhor diz: contudo, não destes ouvidos a minha voz. Irmão, olhe para cá, com muito amor e carinho eu lhe falo isso. Mais do que falar, é melhor ouvir. É melhor ouvir. O perigo de nos tornarmos pessoas naturais é porque quem é natural não consegue mais ter sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Você pode até não adulterar, fazer essas coisas assim, mas se você se torna alguém morto no natural, você deixa de ouvir a voz de Deus. E quando você deixa de ouvir a voz de Deus, o pecado passa a ser relativo para você. E quando o pecado se torna relativo, você para de ter temor de Deus. E quando de repente você já está encurralado e não entende o que está acontecendo. Mas como igreja temos que entender, irmãos, que assim como temos sentidos naturais, olfato, paladar, visão, audição, nós precisamos estar com os nossos sentidos espirituais aguçados, irmãos. Ouvir o que ninguém ouve, ver o que ninguém vê, tocar no intocável. Começar a sair dessa vida desse cristianismo muito natural e passar a crer que Jesus ainda cura, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda pode até ressuscitar morto se quiser, que Jesus ainda cura de câncer, que Jesus ainda faz milagres. Mas por que nós não nos empolgamos tanto com isso nas hoje? Porque muitas vezes passamos a ficar naturais. Eu lembro muito do profeta quando estava ali com o seu servo. O povo inimigo cercou a cidade. O profeta dormindo lá. Então seu servo acordou, abriu a janela e viu o povo inimigo. Ele fechou a janela e correu. Profeta! Acabou para nós. Profeta, que foi, rapaz? Aí o jovenzinho: muitos são os inimigos que estão nos cercando lá fora. Estamos perdidos. Eu imagino o profeta, irmão, abrindo os olhos, agitando o cabelo, talvez a barba, dizendo: ó Senhor, faz esse obreiro ver o que eu estou vendo. Oh Deus, isso aqui é poderoso. Faz esse jovem, esse moço entender por que eu não estou desesperado. E quando o Senhor abre os olhos do moço, ele viu cavalos de fogo ao redor de Eliseu, meu irmão, um grande exército. E o profeta quis ensinar aquele moço: entende que enquanto muitos confiam em carros, em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos na nossa vida. Mas é ter sentidos espirituais aguçados. E só é possível ver o invisível, tocar no intocável, ouvir a voz de Deus, se nós não termos uma comunhão com o Altíssimo. E quando eles deixam de ouvir a voz de Deus, e agora eu estou correndo, irmãos, a Bíblia diz que então Deus ele vai procurar alguém para usar. E aqui que fica linda a história, sabe por quê, irmãos?
Porque quando o profeta está falando com o povo, dizendo tudo isso, vocês se afastaram, mas vocês estão clamando. A Bíblia diz então que o anjo do Senhor, com A maiúsculo, ele vai lá em uma determinada área, fica debaixo de um carvalho. E quem ele encontra ali tem um homem por nome, um jovem por nome Gideão. Diga assim, Gideão. Irmãos, Gideão estava ali. O contexto de Israel estava muito complicado. Não tinha gado, não tinha vaca, não tinha jumento, não tinha mantimento, não tinha agricultura, não tinha nada, só tinha fome. E o povo estava debilitado. Mas o Gideão está onde? Malhando trigo no lagar, que era um lugar de pisar em uva. E lá vai o Gideão malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor aparece. Isso aqui é forte, irmãos. Porque enquanto havia um povo inteiro debilitado, cansado e tudo mais, tinha um jovem trabalhando, malhando trigo no lagar. Enquanto estava todo mundo olhando para a situação difícil que o povo estava passando, tinha um jovem malhando trigo no lagar. E sabe o que me ensina isso, irmão Gideão? É que Deus encontra Gideão trabalhando, irmão. Mesmo as circunstâncias tão desfavoráveis, Gideão estava trabalhando. Mesmo as circunstâncias difíceis, Gideão estava trabalhando. Mesmo os midianitas, com uma quantidade como se fosse de muitos gafanhotos, estavam roubando a semente, roubando a plantação, matando ovelha e tudo isso, um colapso geral ali em Israel. Tinha um jovem trabalhando, um jovem malhando trigo no lagar. Enquanto parecia tudo dando errado, tinha um jovem que não parava de trabalhar. Irmão, sabe o que Gideão ensina? Pode estar quebrando tudo, mas eu não paro de trabalhar. Tem gente que já quer desistir da fé porque está vendo o mundo virando de cabeça para baixo. Ah, meu Deus do céu, agora fica até dia esperando a volta de Jesus. Que isso, irmão? O mundo pode estar quebrando, mas a igreja não para de trabalhar, não para de orar. O mundo, a política pode estar quebrando tudo, mas a igreja não para de evangelizar. Tudo pode estar indo de mal a pior, a igreja não para de orar, não para de evangelizar, não para de congregar, não para de jejuar, porque nós fomos chamados para trabalhar mesmo diante de caos. Ainda hoje vi um pastor, se eu não me engano, no Canadá, foi preso porque não concordava com o casamento de homossexuais e tudo mais, que ia contra a Bíblia, e os policiais dizendo: e aí, você vai continuando concordando? Interessante, pastor, ele está tomando um suco, ele diz: eu não concordo. A Bíblia não manda eu não concordar, não é, vai contra os princípios dos policiais, então nós vamos ter que prender você. Ele disse: então deixa só eu terminar de tomar o meu suco. E ele estende a mão e disse: pode levar. O filho dele começa a chorar, a gritar. E a mãe disse: calma, filho, vai ficar tudo bem. E ele fala: calma, filho, que papai está sendo preso, mas o papai está na vontade de Deus. E leva aquele pastor preso, irmão. Eu disse: meu Deus do céu, eu não sei como é que está a tua vida hoje, irmão. Não sei como é que está a tua situação hoje, emocional, espiritual, conjugal, mas o Senhor hoje trouxe aqui para te dizer: não para de reagir. Alguém precisa ouvir isso aqui essa noite. Toca aí o teu ombro com carinho, alguém que está no seu lado, diga assim mesmo: aconteça o que acontecer, não para de caminhar, não para de caminhar, caminha, avança, caminha, avança, continua orando, continua batendo na porta, continua adorando, pode estar quebrando tudo, continua dando glória a Deus. Ah, pastor, não está como eu imaginava, não interessa, eu dou glória a Deus. Ah, pastor, mas a porta está fechada, eu continuo dando glória a Deus. Não pare de ser quem Deus te chamou para ser. Quem entende isso, diga glória a Deus. Não pare de trabalhar. Isso é muito lindo, porque Gideão nos ensina
que independente do caos que o mundo esteja vivendo, ele não parou de trabalhar. E a primeira coisa que o anjo fala para o Gideão é: Gideão, homem valente. É interessante isso aqui, irmão, porque quando o anjo fala: Gideão, homem valente, o Gideão olha para o anjo, está trabalhando, com a mão só trigo. Aí o Gideão logo, irmão, se fosse um pentecostal, talvez não seja um de nós, se o anjo aparecesse lá na sala da tua casa: ô James, mulher valente, ô João, homem valente, o que eu ia falar? Salomão, homem valente, irmão, eu ia lá, glória, maravilha. O que Gideão fez, irmão? Quando o anjo falou: Gideão, homem valente, aí olha no olho, Gideão: oh Senhor. É como se tivesse algum crente ali por perto, aqueles fariseus iam dizer: ixi, onde errou a profecia. Era para ele não, porque quando ele fala homem valente, a primeira coisa que Gideão se apresenta para o anjo, sabe o que é? Mas Senhor, olha o que ele diz: por que ele sobreveio tudo isso? Os nossos pais me disseram tanta coisa que aconteceu, e aí como é que fica essa história? Por que ele sobreveio? Sabe aquele tipo de crente, meu irmão, que é o Senhor quem está falando contigo, dizendo: eu estou contigo, tu é homem valente, tu é mulher valente. Aí a pessoa ainda quer apresentar os porquês. Por que isso? O Senhor fala contigo: oh, homem, mulher valente, oh, por que eu estou sentindo essa dor aqui na costela? Homem valente, por que eu estou desempregado? Homem, mulher valente, por que não me dá oportunidade? Por que isso, por que naquilo, não sei o que mais, não sei o que mais, cheio de porquês. E quando a gente apresenta muitos porquês, é porque nós estamos com um problema na nossa mentalidade. Gideão precisava consertar isso, porque quando ele fala dos seus porquês, olha o que o anjo diz para ele: o Senhor é contigo. Aí o Senhor continua dizendo, a Bíblia diz, versículo 14: então se virou o Senhor para ele e ele disse: vai nessa tua. Está fraco, irmão? Até eu quase que eu fico fraco agora, irmão. Bora lá, força, vamos lá. Vai nessa tua força. Não, está fraco. Eu sei que talvez a semana foi difícil, mas melhora esse mistério aí. Vai nessa tua força. Que força, irmão, bicho Deus. O homem está com um monte de porquê. Aí o anjo: vai nessa tua força. Irmão, sabe o que é lindo? Quando eu olho para essa história, porque o Senhor já estava vendo em Gideão aquilo que nem ele mesmo estava vendo. E eu aprendo, irmãos, que quando o Senhor nos chama, Ele já nos chama sabendo naquilo que Ele vai nos tornar, e não na nossa condição simplesmente atual. É por isso que muitas profecias para muita gente aqui não faz sentido. Exemplo, quando eu tinha 13 anos de idade, eu lembro quando a mamãe tinha o costume de levar um monte de irmãozinhas, sabe aquelas irmãzinhas do coque e tal, aquelas irmãzinhas do mundo, elas apareciam lá para orar lá em casa, irmãos. E uma vez foi uma irmãzinha lá, foi uma irmã desse tamanho, uma bem pequenininha e foi uma outra maior, sabe? Eu cheguei da escola, e quando eu cheguei da escola, eu entrei lá em casa, irmãos. Quando eu entrei em casa, suado da escola, a mamãe disse: filho, vai trocar de roupa, que as irmãs vão orar por vocês. E quando eu olhei para as irmãs, a irmãzinha baixinha principalmente olhou para mim: irmão, sério? O negócio estava tão sério naquela manhã que a mamãe já tinha oferecido café. Ela disse: não quero, estou em jejum. Já era 1h30 da tarde. E eu subi na escada de casa para ir trocar de roupa. Quando eu estava subindo, o olhar daquela irmã ia me acompanhando. Irmão, eu sinceramente fiquei com medo. Eu disse: meu Deus, que essa mulher está me olhando assim, Jesus amado? Para quem não sabe, meu pai e tal é músico. Nós viemos de uma família de músicos e tudo mais. Desde criança eu toco. Mas aí eu subi na escada e a irmãzinha me olhando. Eu disse: essa mulher está olhando para mim. Estou correndo para esse lado. E quando eu olhava correndo, eu subi. Eu até brinquei na frente do espelho, trocando de roupa. Eu disse: ih, Jesus, deixa eu logo me avaliar, será que eu tenho pecado?
ela vai revelar alguma coisa. Não, mas eu acho que eu não estou não. E por que ela está me olhando assim? E quando de repente ela disse: o que a pessoa quer falar comigo? 12 anos de idade, 13 anos eu tinha. Irmãos, elas subiram em casa, lá na parte de cima, eu, meu irmão, Marcos Felipe, e a irmãzinha abriu uma Bíblia, fé, irmão, mas cheio de orelhinha, como que alguém vive lendo, sabe? Ela pegou a Bíblia dela bem pequenininha, não pequenininha, disse assim mesmo: Jesus é bom, né, irmãozinho? Eu disse: é bom, irmão. Meu irmão aqui e as irmãs de frente pra gente. Eu falei: é bom, irmão. Jesus é bom, né, irmãozinho? Eu disse: é bom, irmão. Ela: Jesus é bom, né, irmãozinho? Eu disse: agora pronto. Irmãos, ela repetiu umas 7, 8 vezes. Eu estou sendo muito sincero. Eu pensei: agora pronto. Eu vim aqui para ficar ouvindo que Jesus é bom. Eu sei que o Senhor é bom. Irmão, quando eu pensei, aquela mulher ficou séria e disse: assim diz o Senhor, de uma família de levitas eu abro uma porta de profetas e sacerdotes, e essa porta irei abrir, e eu farei de você um pastor, ainda jovem. Irmãos, na mesma hora eu pensei: ela errou a profecia, com certeza. Eu não gosto de ler a Bíblia, nem oro, gosto de tocar. Eu tinha tão topetinho assim, irmão, que eu botava um gel, sabe? Gostava, na época eu tocava muito rock, oficina G3, o pastor Jalon sabe disso. Oficina G3, eu disse: não, eu quero ser guitarrista. Ela errou, eu nem gosto de ver nenhum pastor pregando. Aí ela disse, eu pensei, irmãos, aí ela disse: e não digas tu que tu não serás, porque tu não gosta, porque tanto isso. E porque tu não lês a minha palavra, porque eu colocarei desejo no teu coração pela minha palavra. E essa mulher está lendo a minha cabeça, meu Deus do céu. O negócio começou a ficar sério naquela manhã, e eu comecei a suar, e eu disse, eu pensando, eu disse: mas eu não sei, eu tenho medo de falar em público. E quando eu pensei, ela disse: não tenha medo, não te preocupa, porque eu sou Deus que capacita, e você vai sim ser pastor ainda jovem. Aí eu pensei: não tem ninguém na família, não tem alguém para me indicar, eu ainda sou muito jovem. Como é que eu vou ser pastor jovem, meu Deus do céu? Meu avô é pastor agora depois de muito idoso, e tantos eu pagando, como é que eu vou ser um pastor jovem? Tanto por quê, irmão? Aí eu lembro que quando eu pensei isso, a mulher disse: sou eu, Deus, que falo contigo e escolho na hora que quero. Sou eu, Deus, que conduzo todas as coisas. Aí eu pensei: é tu que está falando, então me dá uma unção, como todo mundo pede. Ela respondeu: irmão, te dou uma nova unção como tu pedes. Eu fui arremessado lá para trás, só meu irmão e a outra irmã é prova disso. Eu senti a unção de Deus correndo no meu corpo. Desde aquele dia em diante, um monte de coisa estranha começou a acontecer comigo. Era gente sendo usada e tanta coisa, até que quando eu completei 18 anos, eu pregando numa igreja, nem estava na pregação, isso para não contar agora na pregação, mas eu estou sentindo contar isso. Eu estava pregando um ciclo de oração, quando de repente uma irmã é levantada e diz: hoje eu começo a cumprir o que te prometi há alguns anos. Eu disse: o que foi, meu Deus? Quando chegou uma mensagem para o meu SMS dizendo: vem correndo para cá, porque está tendo uma consagração, está tendo uma reunião de pastores aqui na Paulo Cícero 3. Eu disse: o que está acontecendo? Estão citando o teu nome. Eu disse: para quê? Quando eu chego lá, meu irmão, é o pastor Rico que já queria conversar comigo, dizendo: eu não sei, Salomão Júnior, sei que você é jovem, mas eu sinto no meu coração de que o tempo de Deus chegou na sua vida e você vai ser consagrado a pastor. Glória a Deus. Eu disse: não tem nesse negócio de perguntar se eu quero, não. Irmãos, eu aceitei o chamado. Eu entendi que não foi por homens. E nós carregamos porquês na nossa vida. Quando Deus olhou para Gideão, e aí encerro por conta da Santa Ceia, sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos? Sabe o que a Bíblia diz para encerrar? Tinha tanta coisa para pregar, mas por conta da Santa Ceia, a Bíblia diz assim mesmo. Olha o que Gideão fala no versículo de número 15. E ele disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Deus já tinha dito: olha, eu vou te usar. Mas olha a resposta, o problema na mentalidade de Gideão. Ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre, Manassés. Ou seja, não tenho dinheiro. E eu
alguém dissesse: até aqui na casa do papai não tem moral nenhuma. Como é que isso vai acontecer? Aí o Senhor responde, eu encerro. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo. O segredo está aqui. O segredo está aqui. Não é você, não é eu, não é a sua habilidade, não é a sua oratória, não é seu dinheiro, não é sua influência, não são as suas performances, não. A única coisa que pode explicar Deus querer nos usar pessoas tão pequenas é porque Ele está conosco. Porque eu estou contigo, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E Deus começa a usar Gideão. Ele com apenas 300 homens, a história corre. Você lê na sua casa. A Bíblia diz que ele faz e marca a história. O menor da casa de seu pai. Lembra de Davi também? O menor da casa do pai. Um improvável. Lembra? O mais pobre ali em Manassés. A família mais pobre. Foi a família. Foi naquela família que Deus decidiu levantar Gideão. Pastor, mas eu tenho dinheiro, e aí? Não é sobre dinheiro, irmão. É sobre você estar com o coração dependente do Senhor. Segure em pé, em nome de Jesus. Deixa eu lhe dizer algo nessa noite. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que depois que Deus levantou Gideão, a primeira coisa que Deus falou para Gideão foi: derruba a estátua de Baal, que é do teu pai. Você está entendendo por onde começou as grandes coisas de Deus na vida de Gideão? Foi derrubando idolatrias dentro de casa. Você não queira ser vitorioso aqui fora se dentro da sua casa existe muita idolatria. Mas não tem uma imagem sequer em casa. Mas o que tomou o lugar de Deus? Deus hoje nos convida a derrubar qualquer idolatria, qualquer dependência que tenhamos em pessoas, qualquer dependência que tenhamos em homens. Isaías só pôde ver a glória de Deus depois que Uzias, seu primo irmão, que era rei, morreu. Isaías se apegava à autoridade e influência do seu primo irmão Uzias. Mas enquanto Uzias estava vivo, ele não conseguia ver a glória de Deus. Só quando tudo piorou é que Isaías começou a desfrutar de milagres. Você talvez pode estar passando por tanta tribulação, irmão. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Esse é um ambiente perfeito para Deus começar a manifestar a glória dele na sua vida. Eu não sei quem está precisando de oração aqui, irmão. Eu não sei quem está com muitos porquês na sua vida. Tem muita coisa talvez mal resolvida na sua mentalidade, ou talvez você nem acredite mais em alguma coisa. Eu não sei, querido. Mas eu só vou fazer isso não é para cumprir protocolo de pregador, não. E eu sei porque o tempo está avançado. Eu só quero fazer isso porque o Senhor está colocando no meu coração para fazer isso. Tem alguém que precisa vir aqui receber essa oração? Você sabe que Deus tem uma chamada na sua vida. Você sabe que Deus tem coisas grandes para fazer através de você, por meio de você e em você. Mas talvez tenha muita coisa e muitos porquês do Senhor na sua mente e no seu coração. O Senhor hoje está te chamando aqui na frente para te dizer: eu entendo os teus porquês, eu entendo as tuas guerras, e eu sou Deus que continuo acreditando no que farei na tua vida. Tem alguém que precisa receber essa oração? Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida. Eu já vou encerrar essa mensagem. Eu quero orar por você nessa noite. Tem muita coisa que você não tem respostas. É com você que eu estou falando aqui essa noite, querido. Tem muita coisa que você não entende por que aconteceu assim, assado. Talvez você nem entenda por que Deus te chamou.
Talvez você esteja até duvidando do Deus que te chamou quando ele estava debaixo do carvalho e disse: homem valoroso, homem valente, mulher valente. Você está duvidando, é valente? Você talvez esteja passando por tanta coisa delicada na sua vida, que você talvez esteja como aquele povo de Israel, debilitado. Mas se você hoje quer ser como Gideão, que esteja dizendo: Deus, eu quero reagir. Deus, eu quero reagir nessa noite. Isso aqui é muito profético, irmãos. Hoje o Senhor está aparecendo para você nessa noite. Feche os seus olhos nesse lugar, irmão. Hoje o Senhor te pegou na curva para dizer: embora você esteja passando por tantas indagações, eu continuo aqui, dizendo: és alguém valente e valoroso. Pastor, mas eu estou sem força. Mas o Senhor hoje manda eu te dizer: és valente e valoroso. Você chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu estou sem força. Mas assim diz o Senhor: neste dia, nesse domingo, dia 7 de dezembro, para a sua vida, tu és valente e valoroso. Ah, pastor, mas eu não tenho mais força nem para clamar. Mas o Senhor está dizendo: tu és valente, tu és valoroso. Tu não entendes o que está acontecendo agora. Estás fraco agora, estás caído agora. Mas eu sou Deus que tem uma promessa, e eu levanto. Pode me provar, diz o Senhor. Eu irei fazer coisas grandes. Eu pegarei tudo isso, toda a situação. Isso se tornará testemunho. Feche os seus olhos, valente. Feche seus olhos, minha irmã valente, homem valente. A igreja cante nessa noite. Isso, adora o Deus que te chamou. Adora o Deus que te escolheu. Pastor, eu não tenho mais força. Recebe novas forças nessa noite. Você não irá ficar preocupado apenas em ganhar trigo no lagar. Há uma multidão aí fora que Deus quer te levantar para ajudar. Você talvez esteja na síndrome de Gideão, dizendo: eu só quero ficar aqui no meu trigo, no meu lagar, para cortar meu pirãozinho aqui. Deus está dizendo: a tua valentia não é para isso apenas. Eu tenho coisas maiores para você. Deus vai glorificar o nome dele na sua vida. Por meio dessa escassez, Deus irá glorificar o nome dele. Por meio dessa situação, escreva isso nessa noite. Deus irá glorificar o nome dele. Aí a glória, cante. Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Mas eu preciso te lembrar. A tribulação pode estar acirrada. Não se esqueça. Valente e valoroso. Valente e valoroso. Pastor, eu estou fraco. Reage nessa noite. Você não vai ficar na beira do caminho. Você não vai ficar na beira do caminho. A pressão está te forjando. A pressão está te forjando. O tempo difícil está te amadurecendo, minha irmã. O tempo difícil está te moldando, meu irmão. Você pode não estar entendendo agora, mas tu está na mão do oleiro. O oleiro está dizendo:
Pai que está no céu. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos que aqui na frente estão, Senhor. Senhor. Talvez nós estamos igual a síndrome de Gideão, malhando no trigo, no lagar, somente por conta de sobrevivência. Talvez, Senhor, nós estejamos, Senhor, malhando no trigo, no lagar, porque nós já acreditamos que o inimigo novamente vai arrebatar aquilo que nós estamos plantando, a plantação da alegria, a plantação da paz. Talvez os midianitas estão roubando a paz, estão roubando a alegria, estão roubando a sigileza, estão roubando, Senhor, aquilo que nós temos de precioso. Mas hoje o Senhor decidiu descer e ficar debaixo do carvalho. E hoje o Senhor nos faz lembrar, Senhor, que nós podemos até não ter recursos, nós não temos forças em nós mesmos. Hoje, Deus, podemos dizer: Senhor, eu não tenho força em mim mesmo, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Pessoas irão, Senhor, contar testemunho dessa noite. Dezembro ainda não acabou, Senhor. 2025 ainda não acabou. Grandes milagres o Senhor há de fazer sobre a nossa vida, Pai. Não é por causa da nossa habilidade e nem por causa da oratória do pregador aqui, Senhor, porque o pregador aqui é de barro, é vaso de barro, mas porque a boca do Senhor está dizendo aqui essa noite. O Senhor irá mudar a sorte de muita gente aqui essa noite, Pai. Eu ministro sobre cada vida, Pai, restauração, restituição, Senhor, novas forças. Esse homem, essa mulher que já estava cansado, que saia dessa noite aqui renovado pelo Teu Espírito Santo, e que possamos sair daqui, Senhor, entendendo que somos e pertencemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Antes de você voltar para o seu lugar, em geral, irmão, eu queria que você fizesse algo. Estufa o peito, irmão, em nome de Jesus. Isso, estufa o peito. Agora olha para o seu irmão com carinho, com um olhar de profeta. Pastor, não é um olhar de profeta, inventa um aí que você entende que é de profeta. E diga: não esqueça que você é valente e valoroso para Jesus. Não, diga para o seu irmão: você é valente e valoroso. Diga agora para ele: vai nessa tua força que Deus é contigo. Diga. Vai nessa tua força que Deus é contigo. Inferno nenhum vai te parar. Capeta nenhum vai parar essa igreja. Maior é o que está em nós. Em São Paulo, Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Maravilhas, glória a Deus, glória a Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de um diácono mirim, um obreiro. Os irmãos não perceberam, infelizmente a gente perde alguns detalhes, porque a gente chama alguém para fazer uma missão e às vezes as pessoas não ficam tão responsáveis e mimadas. Mas esse menino aqui, Samuel, nunca recebeu aula, treinamento, teologia. Mas esse menino percebe as coisas. Ele gosta de ajudar na colheita da oferta. Hoje de manhã ele foi distribuir o pão. Ele gosta de servir ali na mídia. Ele sabe na hora que tem que mudar a câmera. Vocês não viram o negócio. Eu também não vi, eu estava de olhos fechados orando quando o pastor me chamou a atenção. As pessoas que estavam aqui, eu quero que você que estava aqui, em pé agora, recebendo oração. Esse menino saiu tocando na mente de algumas pessoas aqui.
estava sendo música. Eu não tive lugar. Que coisa. E perdemos isso porque ninguém estava aí atento. E talvez deve estar nessa missão de mídia e tal, para filmar esses detalhes. E a gente ter como memorial. Deus te abençoe, tá, filho? Deus continue lhe usando. Que coisa, que coisa linda, né? Que coisa linda. Bom, meus queridos, as horas já avançam. Eu prometo aos irmãos que nossos cultos devem começar às 18. E se tiver só eu vou começar o culto sozinho. Porque começa às 18 horas. Começa às 18h30. Nem 18h20. É para a gente ter tempo para a gente viver todas essas coisas que Deus quer fazer no nosso meio. E aí, já estabelecemos que temos que terminar às 8, já fica com o coração inquieto, a gente já arrumando as coisas para sair do templo, para ir embora. E aí a gente desconcentra e perde a bênção. Mateus escreveu sobre aquele momento no cenáculo, o Senhor partindo o pão e dando o cálice para os seus discípulos. Mas com o passar dos anos, Jesus teve que aparecer a Paulo e dar a ele umas instruções. E nestas instruções é o texto que sempre a gente lê nesse momento de ceia, 1 aos Coríntios, no capítulo 11, e vai do versículo 23 em diante. Então o Senhor apareceu a Paulo e deu uma instrução para que a ceia, para que esse momento de Santa Ceia. E exatamente este texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória. Em memória. Em memória. Em memória de mim. Amados, em algumas igrejas na Noruega, o salão agora é um museu. Não há mais culto, não há mais crentes, não há mais pregadores, não há mais pastores. Quando o cristianismo chegou na terra dos vikings, foi um momento muito difícil. E quando alguns desses vikings se converteram, eles foram até expulsos da comunidade, ele e a família. Mas quando aconteceram os primeiros batismos em águas, o cristianismo estava sendo estabelecido naquelas comunidades. E depois o negócio cresceu e foi tão maravilhoso ver como o cristianismo foi deslocando a divindade que eles adoravam, tal de Odin e Thor. Eram os deuses da cultura dos vikings. E o engraçado é que a igreja cresceu. Eu, inclusive, fui cooperador no trabalho da missão sueca na Bolívia, onde se reuniam missionários suecos, noruegueses e também finlandeses. Mas em algumas cidades hoje, pela liberdade, essa nova geração, agenda woke, um esfriamento espiritual vem assolando certa parte da Europa. E hoje alguns templos são apenas museu, é lembrança. Alguém entra, olha, aqui funcionou uma igreja, o coral sentava aqui, os músicos sentavam ali, o pastor pregava dali, é apenas um museu. E eu acho interessante porque Jesus deu então essa palavra: em memória de mim. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Quando se esquece desse momento, a gente não lê mais a Bíblia, a gente não ora, a gente perde a fé, a gente perde o ânimo, a gente perde a vontade de seguir a Deus. A gente esquece o que custou para alguém dar a sua própria vida por nós, ao ponto de nós sermos pecadores, condenados, mas ele preferiu tomar a cruz em nosso lugar, sofrer a nossa morte, passar pela nossa morte, sofrer as nossas dores.
entregar a sua vida para nos salvar. Por isso ele ensina Paulo dizendo: fazei isto em memória de mim. E eu quero que ao ver esta cena você tenha a sua memória mais ativada ainda, para nunca esquecer que alguém morreu por você, que alguém deu a vida para você chegar a Deus, que alguém morreu para você subir ao céu, para você ter uma eternidade com Deus. Não esqueça de que parece que você não valia nada, mas Deus mostrou que o valor da tua vida foi a vida do seu único filho, e que o seu precioso sangue foi o valor do resgate. Convido os pastores a pegar o pão. Olha só, o diaconozinho aqui já está pronto. Ele vai ajudar, ele vai acompanhar o tio aqui, tá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Querido Deus, Pai que está nos céus, consagramos este pão como símbolo do teu corpo, que foi moído por nossa vida, pela nossa salvação, pelos nossos pecados. Consagramos este cálice como símbolo do sangue de Cristo, que foi o valor do nosso resgate, foi o preço da nossa alma, foi o preço da nossa vida. Pai, quem dele beber e dele comer, Senhor, a sua memória seja ativada para nunca esquecer. E que estamos fazendo isso por ordem dele, um memorial, para a gente nunca esquecer do amor que ele revelou, da dor que ele sentiu, da morte que ele sofreu. Mas sofreu para nos dar vida, morreu para nos tornar vivos, morreu para nos tirar da morte e reviveu ao terceiro dia. Pai, no nome do Senhor, fortalece a fé, o amor de cada crente aqui, Senhor. Fortalece a fé e o amor de cada irmão em Ti, Senhor. E aviva a cada sempre este memorial no coração de todos nós, pois é no nome de Jesus nós assim te pedimos. Você vai receber o pão e em seguida o cálice, e espere para todos nós participarmos juntos. Glória a Deus. Acompanha o tio. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Enquanto isso, adore a Deus. Você pode estar vendo essas imagens. Agradeça a Deus por este sacrifício. Agradeça a Deus por este plano tão glorioso de salvação. Não merecíamos. Estávamos condenados pelos nossos pecados. Mas por seu amor, como diz as Escrituras, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, amados, que haja um despertamento na sua fé, no seu coração, e que a sua memória seja bem ativada para nunca esquecer, como já em alguns países já esqueceram disso, esqueceram do amor, esqueceram da fé, esqueceram do sacrifício, esqueceram da morte do Senhor, perderam o significado da vida eterna, perderam o sentido da salvação, porque apagou da mente, apagou do coração. A geração que viveu todo esse momento tão significativo para a vida não passou para outra geração. E a geração antiga foi morrendo, e os jovens que não puderam ter a sua memória ativada perderam. E os templos hoje são peças de museu, contam apenas uma história. Aqui frequentou uma igreja, aqui houve grandes pregadores, aqui o povo cantava e louvava a Deus. E agora ninguém pode evangelizar ninguém na Noruega. Ninguém pode parar alguém para dizer: ei, aceite Jesus. É lei, é lei, é lei. A liberdade, essa agenda woke faz as pessoas a não
não tocar mais em assuntos de fé e de religião. Eles querem viver bem, querem boa economia, bom trabalho, bom emprego, vida luxuosa, uma riqueza de país. Aliás, uma terra muito linda, mas nada de religião, nada de Deus. E corremos o risco, amados, o Brasil passar por esse mesmo caminho. Por isso, encerramos este ano com este culto de ceia, nos ativando a memória, porque o Senhor deu instrução para Paulo: fazer isto em memória de mim. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Abra o seu coração, dê glória a Deus, abra os seus lábios, fale, declare sua gratidão, o seu louvor, aquele que deu a vida por você, aquele que abriu o caminho para você chegar ao céu, aquele que por seu sangue comprou você para Deus. Por isso você é propriedade exclusiva de Deus. Por isso o inimigo não pode tocar em você. E porque você tem um sinal, tem um penhor do Espírito Santo na sua vida, porque Ele deu a vida na cruz por você. Aleluia. Os céus se abriram por causa da morte dele na cruz. Aleluia. É momento de alegria, de gratidão, de louvor, de ação de graças, de ligar a memória, aleluia, e nunca esquecer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Alguém volta a ser servido? Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Maravilha. Já estão servindo lá atrás. Glória a Deus. Vamos esperar uns pelos outros. Que coisa, né? Obrigado, Senhor, por esse ano de 2025. Cada momento, em meio a lutas, em meio a alegrias, mas não faltou o Senhor. Sua bondade, sua graça, sua misericórdia sempre nos acompanhou. E temos a certeza que o ano que vem não faltará. O Senhor é o meu pastor e não faltará. Aleluia, aleluia, aleluia. E queremos te agradecer, Senhor, por este ano que está encerrando. Oh Deus, como Tu és bom, como Tu és maravilhoso. Coisas excelentes tens preparado para a gente viver. Aleluia, aleluia. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Maravilha, já estamos encerrando. Glórias ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Os músicos, glória a Jesus, já receberam todos. Glória a Deus. Aleluia. Comamos o pão.
temos o vinho. Querido Deus, querido Senhor, obrigado pelo privilégio de estar nesta mesa tão simples, mas de um significado eterno e poderoso. É apenas um memorial, mas muito significativo para a nossa vida. Também é demonstrativo de uma outra ceia que tu promete nos dar no reino de Pai quando chegarmos no céu. Ouvindo o coral de anjos cantando naquele dia. Estamos sendo servidos pelo Senhor. Onde vamos ver o teu rosto, onde vamos contemplar o teu rosto. Obrigado, Senhor, por teres tomado o nosso lugar naquela cruz e nos dado a vida eterna. Fortalece cada irmão, abençoa este rebanho, vivifica a nossa fé, a nossa esperança, nossa convicção forte. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero chamar rapidinho os aniversariantes deste mês de dezembro. Desde ontem que a gente está apresentando e cantando, então venham rápido aqui os irmãos que fazem aniversário agora no mês de dezembro. Começou pela Laurinha, teve a irmã Ivone ontem, e tem mais irmãos aí que estarão aniversariando. Se você nos visita, não é membro desta igreja, mas estará aniversariando ainda este mês, por favor, venha aqui, vamos estar orando, encerrando o culto com esta oração. Glória a Deus. Aleluia. Se faz aniversário em dezembro, pode vir, vamos orar. Glória a Deus. Olha, glória. O irmão Daniel também, né? Somos nós três aqui, ó. Também o Carlinho. Olha, também. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Pastor William, que vai estar orando por nós e encerrando este culto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, vamos ficar em pé, orando a nosso Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso nós estarmos unidos como irmãos. Pai nosso que estás no céu, santo é o Senhor. Pai, eu te apresento a vida dos aniversariantes deste mês. Meu Deus, que o Senhor venha continuar usando a vida deles, que o Senhor venha abençoar grandemente, dando para cada um deles um presente que somente o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, pode dar. Derrama, Senhor, a sua unção sobre a vida deles. Derrama, Senhor, sobre a vida deles bênçãos vindo do teu coração, da tua vontade, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um deles, Senhor.
Meu Deus, é isso que nós te pedimos, Senhor. Abençoa as famílias que se congregam aqui. Abençoa todos aqueles que vieram passar essa ceia conosco, Senhor. Que o Senhor leve uma bênção especial na vida de cada um. Pai, eu te peço que o Senhor leve paz. E principalmente, Senhor, te revela para cada um deles, para que todos venham te conhecer, não como nós pensamos, não como nós imaginamos, mas como o Senhor é. Meu Deus, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, coloque sua mão assim. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Todo-Poderoso e a consolação do Espírito Santo que acompanhe todos como sombra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Parabéns. Parabéns! Parabéns pra você! Hey! Muitas felicidades! Bem-vinda! Parabéns pra você! Hey! Muitas felicidades! Muitos anos! Queridos, aí fora nós temos uma cantina, tá bom? Apenas R$10, abençoada. Você vai estar contribuindo para a confraternização dos jovens. Aproveita esse momento. Ó, pastor, não quer comer, pague então uma camarada para o seu irmão, para os aniversariantes. Deixa Deus usar em nome de Jesus.